Bem viver é direitos da natureza, direitos humanos, biocentrismo, cultura de paz e poesia da vida. Bem viver é desmercantilizar a vida, sobretudo da natureza. Bem viver significa justiça social, porque somos seres comunitários. Se um não está bem, todos os demais também não estarão bem. Florestas urbanas, rios e ruas, caminhos para o bem viver. A cidadania ativa, na busca de um mundo melhor, também faz parte do bem viver. Afinal, o banquete da vida deve ser partilhado. Consumo consciente, direitos da natureza e o fim do capitalismo são os primeiros passos para a construção da sociedade do bem viver. Bem viver é cultura de paz, respeito à Mãe Terra e justiça social para todos. Oi, Geni! Nós estamos aqui no canal Tixai. Tixai é uma palavra dos índios lá no Acre, que significa a metade de você em mim e a metade de mim em você. E também é uma forma de cumprimento, um cumprimento assim de que somos mais do que amigos, somos mais do que irmãos. E daí nasceu esse nome Tixai, então, da nossa TV. Tá bom? Então a gente vai bater um papo aqui hoje, vamos conversar, conhecer um pouco melhor você, né? Quem que é a Geni Oliveira? Conta pra gente, Geni. Bom, eu sou a Geni de Oliveira, que gosta muito de poesias, né? Faz parte da Pastoral da Mulher, que atualmente sou conselheira tutelar daqui da região do Morro Doce, a Anhanguera, e nasci em São Bernardo do Campo, moro aqui no Morro Doce, né, como eu já havia falado, e assim, eu tive uma trajetória muito importante, né, na minha vida, de grandes aprendizados, e nunca tive oportunidade de estudar na infância nem na adolescência. Na infância eu estudei até a 2ª série primária, adolescência continuei, né, semi-analfabeta. Aos 18 anos eu fiz a 4ª série, e depois eu fui, com o tempo, eu fui conseguindo ter oportunidade de estudos. E aos 40 anos eu fiz o ensino médio, e aos 51 anos é que eu fiz a faculdade, né? A tão sonhada faculdade, e fiz uma pós-graduação, e hoje estou fazendo a 2ª pós-graduação. Muito bem. E tenho também uma trajetória muito difícil na infância, porque os meus pais, eles eram dependentes de álcool, né? Então, eu fui desde a idade de 9 anos, quando eu saí da escola, eu fui trabalhar como empregada doméstica, né? Então, eu trabalhei assim, um dia numa casa, outro mês na outra, cada casa que eu ia tinha uma religião diferente, tinha um costume diferente, e assim fui levando até os 16 anos. Mesmo ainda semi-analfabeta, eu consegui um trabalho numa empresa de metalúrgica, mas quem fez a minha inscrição para entrar e ser admitida foi a própria moça, porque eu não conseguia preencher os dados que precisava. Então, eu trabalhei 5 anos numa empresa, né, nessa época,
Eu tive um casamento mal sucedido, tive 3 filhos nesse casamento, e hoje eu sou uma pessoa que, quando eu consegui escolher a religião que eu queria e ter uma certa autonomia na minha vida, aí eu escolhi sim ser católica, aí eu escolhi sim fazer parte do meio do povo, e a minha juventude também foi marcada de muito abandono, de muita dificuldade, grandes desafios, né? A família, não tive família, né? A família foi uma família muito sem um certo equilíbrio, sem um direcionamento, então, por muitas vezes eu me senti perdida, mas com trabalho, com esforço, tentando acertar, mesmo errando, eu fui buscando um novo sabor na minha vida. Então, tudo aquilo que atrapalhou a minha infância, a minha adolescência, eu rompi. Bacana, foi uma lição, hein, Geni? Muito interessante essa história aí. Porque, na verdade, quando a gente passa por certas situações de vulnerabilidade, você tem 2 caminhos, ou você se revolta, ou você aprende com ele. Certo, e você decidiu aprender, não é isso? Você hoje, aí, agora, com essa experiência toda, você se candidatou ao Conselho Tutelar, foi eleita, né? E como é que você atua, então, né? Qual a importância, o papel do Conselho Tutelar para você? Olha, essa experiência que eu nunca esperava chegar, aliás, que eu nunca tive, quando eu pensava em fazer uma faculdade aos 30, 40 anos, 50 anos, eu achava que era muita areia para o meu caminhãozinho, né? Então, quando eu me candidatei como conselheira tutelar, eu também achava que estava bem longe do meu... longe dessa conquista toda, né? Mas a minha atuação no Conselho Tutelar é incrível, porque cada criança que eu vejo que é sofrida, famílias assim, meio que desequilibradas por conta das situações, da vulnerabilidade, eu me vejo nelas. Então, eu consigo trabalhar como se eu fosse trabalhando para mim mesmo. Algumas crianças que chegam lá no conselho, suja, abandonada, eu me vejo aquela criança que eu fui no passado. Então, eu começo a trabalhar não só com aquilo que eu preciso trabalhar, né, conforme o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas com o carinho que eu gostaria de ter tido quando eu tinha a idade da criança. Bacana, Geni. E Geni, você podia contar assim, alguma experiência, algum caso que você lidou nessa sua atividade do Conselho Tutelar? Você teria alguma coisa para contar para a gente nesse sentido? Alguma experiência, algum caso? Como já faz assim, só desde janeiro que eu estou trabalhando, atuando, e a partir de março nós tivemos esse distanciamento social, o abuso aumentou muito, a exploração sexual aumentou muito dentro das famílias, né? Então, a gente tem muitas histórias difíceis que a gente pega com carinho, porque todo ser humano tem um grande valor, né? Quando a gente visita as casas e as moradas das pessoas, algumas morando em lugares tão difíceis até de chegar, né? A gente fica preocupado com situações tão vulneráveis em família e com as crianças também, né? E nós tivemos uma situação
em que a criança, ela amava a mãe, só que a mãe, ela estava sendo ameaçada, né, por outras pessoas, não tinha condições de deixar aquela criança ali na companhia da mãe, porque a mãe dormia sozinha, né, com a criança. Então, a criança teve que ser abrigada. Então, ainda bem, né, essa criança, ela foi abrigada num abrigo bem próximo da casa, da morada da mãe. Mas são experiências que a gente participa, né? E muitas vezes a gente, enquanto conselheira, tem que dar um passo maior para que as decisões sejam tomadas, né? Para o bem-estar da criança, né? Porque a gente sabe que nem as certas situações, a gente não pode fazer muita coisa, né? Mas a gente pode ser um instrumento de paz e de caminho, de caminhar com essa criança. E, logicamente, que essa experiência que você contou aí, da sua vida, né, te dá uma empatia, né, uma certa compaixão até para você lidar melhor, né, com essas situações, é isso? Então, porque assim a gente consegue entender o porquê que a criança está naquela situação, por que a mãe e o pai se encontram naquelas lágrimas que a gente vê muita gente, derramar muito, né? Por conta da situação. E a gente vê também a falta de estrutura, falta da educação, né? Que o país não consegue suprir na vida da família, né? Então, quando a gente vê uma criança que não tem educação, se a gente vê os pais, a mãe, o pai, a gente vai ver que eles também estão precisando disso. E a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente nunca vai poder dar aquilo que a gente não tem. Então, se a criança está passando por certa dificuldade, a gente vê que a mãe e o pai não têm o que dar para aquela criança porque também não recebeu. E a gente aprende muito também, antes de eu participar do Conselho Tutelar, de fazer parte das eleições. Eu, como você sabe, eu faço parte da Pastoral da Mulher, né? A Pastoral da Mulher da região episcopal Brasilândia. E dentro dessa pastoral, a gente viu muitas coisas, e a gente percebeu que quando a gente fere uma mulher, a gente fere a família inteirinha, né? A gente vê as mulheres, a misoginia, né? Que a misoginia é preconceito diretamente contra a mulher, né? O feminicídio, que a mulher morre por conta de ser mulher, né? A discriminação social, né? E a nossa sociedade, ela ainda está precisando de suporte necessário para o combate ao preconceito, ao racismo, né? Principalmente o preconceito contra a mulher. Porque muitas vezes a mulher sofre só pelo fato dela ser mulher. A mulher sofre preconceito, que é a misoginia, só pelo fato dela ser mulher. A mulher morre só pelo fato de ser mulher, no caso do feminicídio. Ô, Geni, então essa situação das crianças, ela está relacionada com a situação da família e da mulher, né? Quer dizer, tem uma criança abandonada, porque a mulher também, a família está abandonada, é isso? Sim, quando a gente vê uma adolescente sendo se automutilar, quando a gente vê uma adolescente numa depressão profunda, uma criança sofrendo abuso, sofrendo situações de vulnerabilidade, que não é uma nem duas, né? Então, depois que você entra nesse trabalho de conselheiro e conselheiras, você vai visitar as famílias e você vai ver o quanto é vulnerável, né? O quanto que uma criança espera de uma mãe, de um pai, e o quanto eles não podem oferecer. Porque não basta, antigamente, a mulher, o homem saía para a roça, trazia o alimento para dentro das suas casas. Não basta o arroz e feijão.
é muito mais além, é muito mais envolvente. Normalmente você vê quando existe uma família estruturada, e quando a criança ela entra na adolescência, ela começa a ficar revoltada, começa a mudar o comportamento, e ninguém sabe por quê. É porque a mãe e o pai, eles saem para trabalhar, eles não têm tempo de ter aquela criança perto deles. E nós somos formados de amor. Se não existe amor, a gente nem nasce. A gente não é formado. Então, se a gente não viver em amor, a gente não consegue ser um bom ser humano, né? Aí vem toda essa situação de revolta, de rebeldia, porque a criança ou o adolescente, ele não aprendeu a amar e não foi amado o suficiente. Sim, sim. A gente vê que uma das coisas mais importantes na nossa vida é realmente o amor. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha mais ou menos meus 8 anos de idade, e eu tinha um amor muito grande pela minha mãe. E se eu morresse junto com ela, eu não me importava. Eu não me importava de morrer junto com a minha mãe, na situação em que a gente vivia. Mas minha mãe também não conseguiu ter eu perto dela, porque eu era criança e eu atrapalhava muito, né? Eu atrapalhava aquilo que ela gostaria de ter, né? Talvez ela queria também ser amada, e talvez ela não encontrou isso na vida dela, né? Então a gente foi criando, a gente teve aquela situação de abandono, né? De abandono, de vulnerabilidade, e eu fui trabalhando isso, né? Eu fui reagindo a isso, né? E quando eu peguei uma autonomia em que eu podia mandar na minha vida, eu podia tomar decisões e fazer escolha, eu fui escolhendo para mim também, porque a vida é feita de escolha. Então, Jani, isso aí, essas coisas que você está falando, toca bastante a gente, né? Agora, existe também o lado social, né? Esse lado do interior das pessoas, né, que eu concordo também. Mas e a questão social? Ela chega a influenciar também, né? A criar problemas, né? Por exemplo, tem a questão das drogas, né? A questão da violência que você já falou, né? Quer dizer, como lidar, e a questão financeira também, né? Da sobrevivência, de pôr feijão com arroz. Você falou que não é só feijão e arroz, né? Mas feijão e arroz também é importante. Como é que você vê isso, né? Essa questão social. Então, porque assim, você tem que aprender com os desafios do dia a dia. Você também tem que aprender com os seus antepassados. É claro que você nunca vai poder consertar um passado, né? Você não vai poder consertar o seu passado. Você não vai poder consertar a sua infância, a sua juventude. Você não vai poder consertar. Mas você pode aprender com ela e tentar trilhar outros caminhos de soluções, né? Eu te falo que a minha avó, a mãe da minha mãe, era filha de escravizados, né? E a minha avó, a mãe do meu pai, eram da Europa, de Portugal, portugueses. E a minha avó, ela trabalhou a vida inteira, ela era analfabeta, ela trabalhou a vida inteira em troca da comida. Ela teve uma filha, que é minha mãe, e ambos trabalharam a vida inteira em troca de comida. Minha avó trabalhava numa pensão, né? E quando minha mãe casou com 16 anos, com meu pai, a minha avó, ela se retirou da família, né? E foi morar num quartinho, e lá ela morreu e foi enterrada como indigente, né? Depois de 15 dias que minha mãe ficou sabendo. Então, a minha avó passou toda uma trajetória de vida analfabeta, sem oportunidade. A minha mãe também, aí minha mãe começou a repetir também. Minha mãe tinha poucos estudos, não deu certo o casamento, porque meu pai começou
a usar o álcool, aí a minha mãe começou a usar também, e nós ficamos, eu e minhas 2 irmãs, eu sou a mais nova, fomos vivendo do nada, da cinza, não é mesmo? E aí a gente foi reagindo, mas tinha coisas que eu via no meu passado, eu falava, isso eu não quero para mim. Isso eu não quero para mim, isso eu não quero para mim, isso eu não quero para mim. A gente foi se rebelando, né? Foi se revoltando. E como o padre Júlio Lancelotti, ele fala que viver no Brasil já é uma rebeldia. Ô, Geni, talvez uma penúltima pergunta aqui, mas assim, a questão do machismo, né? Como tem o racismo estrutural, parece que também tem um machismo estrutural, Sim. né? Os homens vivemos uma cultura assim machista, né? E somos educados. Como é que você vê o papel da mulher, né? Na questão da educação das crianças para combater esse machismo? Né? E aí, como é que você vê também a possibilidade de uma sociedade melhor, uma sociedade do bem viver, né? Do viver melhor. Como é que você vê esse trabalho aí, essa relação, né, no seu trabalho, junto com uma sociedade de bem viver, combatendo o machismo? Então, é incrível, né? Porque eu fiz algumas anotações aqui exatamente sobre isso, né? Porque o machismo é um ponto complicado, porque é uma cultura, né? E tem que ser desconstruída o quanto antes, né? E no mundo que vivemos, nós recebemos muitas flores, né? Mas também espinho. E quando eu falo sobre isso, eu penso nas alegrias e nos desafios. Os desafios são tudo que, diante do todo, podemos abraçar, enfrentar ou fugir dele. Creio que enfrentar será a melhor opção. Por exemplo, o machismo, o abuso de qualquer natureza, os preconceitos, a discriminação e a violência que permeia tudo isso. Mas, se não se fala, não se rebate, não se debate e não se rebate. Então, é necessário que seja falado. Mas, muitas vezes, a gente fica em silêncio diante de tantas coisas, né? Dessa natureza. O silêncio é um instrumento muito poderoso num relacionamento. Quando usado com sabedoria, saber usar os nossos instrumentos de ação, que seria o silêncio, nos permite correr risco. Precisamos de coragem, né? Então, muitas vezes, nós podemos ficar calados diante de uma ofensa e podemos quebrar o silêncio diante de uma denúncia. E só o discernimento permite calar ou revelar, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Falar pode ser para julgar, condenar, matar, porém, falar pode contribuir para o desmantelamento de construções de exploração, violência, e isso é poder. É dessa forma que reconhecemos o lado que escolhemos. Ficar nos posicionando e assim perguntarmos a nós mesmos onde estamos e para onde vamos. São as nossas escolhas que nos conduzem. Se virarmos à direita ou à esquerda, não existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. Às vezes você fala assim, mas eu estou em cima do muro. Não, não existe. Quem se considera em cima do muro, olha sempre para a direita. Mas que lado nós estamos, hein? Se me permite mencionar a Bíblia, quando lemos que não podemos adorar 2 deuses, se adorarmos um desagrada ao outro Deus. Pensa que somos pares. Se nós pensarmos que somos pares, por exemplo, bem, mal, começo, fim, homem, mulher, perdido, achado, e aí estamos de um lado ou de outro, e impossível ficar com os 2 lados. Se abraçarmos os 2 lados, na direita que estamos.
Se nós queremos abraçar o lado direito e o lado esquerdo, é na direita que nós estamos. Isso vai além de um ideal. Isso é uma questão de escolha. Quando somos surpreendidos em questionamento social, se há uma discussão no questionamento, por exemplo, eutanásia, maioridade aos 16 anos, achar normal a violência doméstica, o feminicídio, os direitos humanos negados, de que lado nós estamos? A gente acha tudo isso normal. Mas quando estamos com o povo na luta por direito da criança e do adolescente, da mulher, do negro e da negra, dos trabalhadores, dos idosos, dos moradores em situação de rua, o sem teto, o sem terra, o sem emprego, o sem comida para todos, e todas, enfim, direito à dignidade, à vida humana, podemos reconhecer o lado que estamos. O lado que estamos é respeito, educação, justiça social, saúde, alegria. Isso é luxo? Isso é necessidade. Isso é direito. Estar numa roda de conversa para o diálogo articulados aos temas como LGBT, homossexualismo, estar discutindo e dialogando sobre a má distribuição de renda econômica tem um grande valor, pois a união e a força é tudo que nós temos, porque unidos a gente tem força, pois tudo que se alimenta se fortalece, e tudo que não se alimenta enfraquece. Por isso que eu te digo que a divisão é o nosso fracasso. Então, a gente tem que pensar na divisão, que é o nosso fracasso, e buscar a união, que é a nossa força. Sozinho ninguém faz nada, viu, Enio? Ninguém. E a gente tem que buscar pessoas que pensam como a gente, que trabalha e que tem essa coragem de enfrentar a sociedade e tudo que nela há. E enfrentar os espinhos do dia a dia, porque os espinhos são os desafios que a gente tem que enfrentar para quando nós passarmos por esta vida, a gente deixarmos a luz e o exemplo como muitos antes de nós deixaram. Bacana, Geni. Da minha parte, Geni, eu estou satisfeitíssimo aqui com a sua história, com o seu relato de vida aqui. E eu sei que você é uma pessoa, você mesmo falou que é a Geni da comunidade, né? Quer dizer, nós somos seres da comunidade, nós somos seres comunitários, né? Que você disse, ninguém vive sozinho, né? Então, eu só tenho a agradecer esse relato seu, né? Eu acho que todos que estão nos ouvindo aqui estão gratos, né? Pela sua existência, pela sua vida, pela sua luta, né? Você mostra que você é uma mulher de coragem, uma mulher valente, uma mulher de coragem, e com certeza você deve ter muita esperança aí no futuro, não é isso? Sim, a esperança é que nos fortalece para que a gente possa continuar lutando. Porque ninguém tem história sem luta. Se você lutou, você tem uma história. Se você se acomodou, você não tem história para contar e nem para deixar para os seus descendentes futuros, né? Ou para as pessoas que vêm depois de você. Ô, Enio, eu lembro quando eu era adolescente, que eu queria estudar. Na infância, eu via as crianças indo para a escola, eu queria estudar, mas eu não podia, porque eu era empregada doméstica. Né? Hoje, graças a Deus, a gente é proibido isso, o trabalho infantil, né? É ilegal, né? É desumano. Mas naquela época não tinha isso, né? Não tinha conselho tutelar. E o que eu fazia? Quando eu trabalhava, eu terminava
de limpar a cozinha, uma meia-noite por aí, ia dormir no meu quartinho. Quando chegava lá, tinha um monte de revista velha. E aí, o que eu fazia? Eu pegava um papel, punha em cima das revistas e contornava as letras. E eu me apaixonei por letras. Tanto que quando eu tive oportunidade, pelo ProUni, de fazer uma faculdade, eu fiz faculdade de letras. E quando eu fui unindo as palavras, eu fui formando orações, frases, né? Até que quando eu entrei na Pastoral da Mulher, eu tive oportunidade de escrever poesias. Eu gostaria de ler uma poesia que eu fiz, que eu escrevi, é rapidinho, é 1 minutinho. Pode ser? Opa, pode ser. Depois nós vamos chamar a equipe aí para se apresentar para você e quem sabe alguém ainda tem alguma pergunta do seu relato, tá bom? Tá bom, com todo carinho. E essa poesia eu fiz para a Pastoral da Mulher, né? Porque todo ano tem festa. E uma das poesias que eu achei incrível é essa que tem o título de Trajetória. Um grito ecoa por paz e pela vida das mulheres do campo e da grande cidade. No trajeto da luta estamos unidas, somos todas bem-vindas com dignidade. No silêncio ou barulho da forte agressão, o sangue foi vertido e as lágrimas derramadas. Ninguém viu, ninguém escutou essa tal situação, enfrentando as violências, todas juntas de mão dadas. No trabalho e na luta determinam o sustento e a presença da mulher revelada em ação. Pelo suor do rosto brota a luz, água e alimento, aos valores e conquista do espaço do seu chão. Sob a visão patriarcal, na sociedade machista, ideias, culturas e intolerância estão marcados na memória, descortinando o horizonte com movimentos feministas. É tempo de mudança e reconstrução de nossa história. É preciso amar o próximo, cuidar de si e aprender, pois o amor é caprichoso para tudo transformar. Por amor, lutar, servir os dons e oferecer. Há quem diz que ser perigoso, só sofrer sem se amar. Na releitura do Evangelho sobre Marta e Maria, testemunhos de mulheres como Dorothy e Margarida. O legado de esperança nos envolve em harmonia. Carolina Maria de Jesus, a poetisa da lida. E passando a tempestade, a primavera vai chegar. Mulheres de todas as idades, etnias e religião, com ousadia e resistência, preparadas para lutar. Nem sempre sim, ou tanto faz. É preciso também dizer não. Legal. Muito bacana. Então, a diferença do machismo e do feminismo, né? O feminismo, às vezes, você fala assim, mas é feminista, é liberal. Depende do jeito que você interpreta o feminismo. Toda mulher que é feminista, ela deve se preocupar com a outra mulher. Isso é feminismo. Agora, o machismo que vem dos avessos, né? Que é o homem que ele quer ser aquele que domina, né? O dominante. Então, é necessário que quebre um pouco essa situação de machismo para que ele se torne um homem suave e um homem que toda mulher sonha, porque nenhuma mulher gosta de homem machista. Muito bem, Jane. E as mulheres, eu acho que tem muito para ensinar, não só para os homens, né? Mas a gente percebe que onde a mulher está envolvida, o ambiente é melhor, né? Eu tenho uma pergunta só, que é bem rápida, que a resposta pode ser que não seja tão rápida assim, mas não é preciso se alongar. Que resultado que tem toda essa atividade na comunidade? Que resultado que a Genia observa na comunidade a partir de toda essa ação que ela desenvolve lá? Então, quando
aqui no quilômetro 22 da Anhanguera, onde eu já moro há mais de 30 anos aqui. E eu fiz, além de eu fazer alguns cursos, eu fiz um pequeno curso de atendente de enfermagem na época. Hoje já não tem mais esse curso. E aqui era tudo muito mato, e as pessoas às vezes precisavam de tomar injeção, às vezes tinha muito problema de pneumonia, criança. E o pronto-socorro era lá em Perus e ninguém tinha dinheiro para ir lá. Então o médico receitava 20 injeções para tomar todo dia, e as pessoas procuravam eu para aplicar a injeção. Então, eu trabalhei muito na comunidade, nesse sentido. Aí, depois que veio os postos de saúde, tudo, aí as coisas melhoraram, né? E depois, como eu falei para vocês, eu fui em várias casas, na infância e na juventude. Cada casa tinha uma religião diferente, mas eu tinha um sonho. Eu queria ser católica, porque a minha família, minha mãe, me levava na igreja, e eu sentia saudade quando minha mãe me levava na igreja. Aí, quando eu pude escolher, eu fui ficar na igreja católica, mas eu passei por várias igrejas, por várias religiões, e estudei várias religiões. E porque eles me ensinaram, fazia questão de me ensinar, né? E aí eu fui para a igreja católica, e hoje eu sou coordenadora da comunidade aqui daqui do Jardim Jaraguá, eu coordeno a comunidade e sou também a ministra da palavra, né? Porque o padre é muito poucos padres. Então, a comunidade escolhe alguém para fazer uma celebração de uma missa que já passou. Então, eles consagram a Eucaristia, né, a hóstia, e a gente faz uma celebração e oferece aquela hóstia já consagrada pelo sacerdote. Então, eu comecei a trabalhar não só na minha comunidade, mas em várias comunidades aqui, da região do Anhanguera. Então, eu sou muito conhecida aqui nessa região, por conta da transmissão da palavra, né, do Evangelho, e como ministra da Eucaristia, também como essas atividades que a gente tem dos CCAs, né? Eu fui também diretora comunitária da UMPA, que é a União dos Moradores do Parque Anhanguera, que trabalha juntamente com a prefeitura, os CCAs daqui. Então, a gente vai interagindo nessas comunidades, com as crianças, com os adolescentes, e trabalhei também 25 anos dentro das escolas da região. Eu trabalhei no Gavião, né, Gavião Peixoto, aqui em Perus, trabalhei aqui nos Zoraide de Campos, que é a escola, e fui trabalhando nas escolas, e aí a gente foi se envolvendo e se engajando com a realidade da comunidade. Agradeço, muito bom, obrigado, legal. Eu tenho só a agradecer, Geni. A Marina quer fazer mais uma perguntinha? Sim, eu quero falar. Eu sei que eu não vou aparecer, mas eu gostaria de falar, Geni. Foi um prazer enorme você estar aqui no nosso canal, está aberto para outras vindas aqui, e dizer que eu gostei muito da sua história de vida, que você é daquelas pessoas que enfrentam os desafios, você não fica de braço cruzado esperando que a solução chegue, você vai atrás dela. Então, eu só posso parabenizar você pela sua garra, pela sua força e por esse olhar que você tem para os mais necessitados. Parabéns, Geni. Tudo de bom para você. Muito obrigada, viu? Marina. Marina, eu quero... Abraçada e beijada. Gostei da poesia também, viu? Gostei do poema desse teu lado poeta. Que sim! Legal, né? Belo. Então, eu sempre tenho uma coisa muito importante na minha vida, que eu acho que faz parte dessa trajetória, né? A gente tem que enfrentar os desafios, né? E a gente tem que enfrentar o desafio com 3 ferramentas importantes, que é a fé, que nos dá esperança e coragem, porque sem fé você não tem esperança nem coragem. Que é o amor, você tem que amar muito as pessoas, amar muito a tua família, a tua casa, e o servir. Se você não arregaçar as mangas e não estar a serviço, você não vai para lugar nenhum.
Então, todo esse serviço que a gente faz, a gente tem que fazer com este amor e com a esperança de estar cada vez melhor, né? Eu surgi da cinza, vocês viram, não tinha casa para morar, não tinha moradia, a gente vê muita gente sem moradia, né? Eu não tinha uma família que me amasse de verdade como eu precisava ser. Eles me amavam, mas o amor que eles tinham para oferecer a mim não era o suficiente quanto eu precisava. E também eu não tive uma casa, então eu achava assim, quando eu ia na casa das pessoas, eu achava que eu estava sobrando, sabe? Eu falei, não, mas eu estou sobrando, aqui, né, estou sobrando, aonde eu vou, para onde eu vou, né? E aí, de repente, as coisas vão acontecendo na tua vida, né? E você vai encarando aquilo como um desafio mesmo, que você tem que aprender para ser cada vez melhor. Tem uma fala que é de um grande homem, né? Que eu acho ele incrível na fala e nos livros que ele escreve, que eu já li vários livros dele, que é o Chico Xavier. Ele fala assim, aos outros eu dou o dever deles serem como são. A mim, aos outros eu dou o direito deles serem como são. A mim, eu dou o dever de ser cada vez melhor, né? Então, essa fala, para mim, eu acho que é uma fala tão sábia, né? Uma fala tão... Ele foi tão feliz nessa fala, né? Aos outros eu dou o direito de serem o que são, mas a mim, o dever de ser cada vez melhor. Obrigado. E eu quero dizer para vocês que eu sou muito feliz, viu? Eu sou uma mulher muito feliz, eu tenho 59 anos, eu nasci no dia 31 de março, eu faço 60 anos, com fé em Deus, né? No dia 31 de março, mas eu só encontrei a felicidade de uns tempos para cá, porque eu não tinha tempo para ser feliz. Eu precisava criar 3 filhos pequenos sozinha, né? Então, eu não tinha tempo para ser feliz. E hoje, eu tenho tempo. E o que me deixa mais feliz ainda é quando os meus filhos olham para mim e falam assim, meu amor. Eles me ligam e falam assim, meu amor. Isso é muito bom, né? Isso é interessantíssimo, isso é gratificante. Valeu, Geni. Então, alguém quer mais completar aí, fazer o encerramento? Ou agradecemos a Geni, Fernando, Jorge? O Fernando encerra, tá? Mas eu só queria agradecer a você, Geni, porque você é um exemplo de ser humano, não só de ser humano, mas o exemplo de bem viver para mim. Isso que você está fazendo é o bem viver. A gente fala dos caminhos para o bem viver, essa é uma das formas do caminho para o bem viver. Então, eu agradeço por essa oportunidade, pelo seu depoimento, sua história, né? Que eu acho que é muito importante para muitas outras pessoas. É isso, Fernando. Eu que agradeço vocês, gente, de me colocar assim em destaque. Muito obrigada, muito obrigada. Oi, Geni. Então, eu quero também, acho que agradecer, assim, por você se abrir dessa forma, né, contar essa história sua, muita emoção, assim, e realmente eu não tenho palavras, assim, para dizer quanto eu sou grato por ouvir você e a sua história, uma história de luta, de fé, né? Então, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui ajudando o pessoal nessa parte técnica e ouvindo toda a sua história. Muito obrigado. E parabéns pela poesia também. Nossa, é incrível, incrível. Parabéns. Eu tenho, assim, uma centena de poesia. Tchau para você também, tchau para todo mundo.
Obrigada, Fernando. Obrigada, Marina. Obrigada, Milton. Obrigada, Enio. Obrigada, Zé. Tamo juntos.